Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje eu venho apresentar para vocês O Lado Feio do Amor, da autora Colleen Hoover. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E é com muito prazer que eu venho trazer para vocês a minha última leitura de 2022. Sim, eu encerro meu ano com essa obra aqui. Quem nos trouxe foi a editora Galera e a história é contada em 363 páginas. Venho trazer para vocês a história de Miles. Miles hoje tem 24 anos. É um cara que se tornou um piloto de avião e, ao mesmo tempo, ele vive recluso na sua dor, na sua culpa. Aos 17 anos, ele viveu uma história de amor muito intensa. A partir do momento que ele conheceu Raquel, que ele olhou nos olhos dela a primeira vez, ele viu que ela seria a mulher por quem ele ia se apaixonar. Ela também respondeu tudo aquilo. Eles tiveram um envolvimento muito intenso, eles tiveram um envolvimento muito lindo. Eles tiveram que enfrentar algumas situações, porque tanto o pai dele quanto a mãe dela não era muito favorável a esse relacionamento, mas eles enfrentaram tudo de cabeça erguida, tudo juntos, mostrando que quando você ama de verdade, você está ali para o que deve e vier. Porém, esses momentos de calmaria, esses momentos de prazer, esse momento de euforia, esses momentos de carinho são abalados. Em um certo dia, acaba tendo um acontecimento no qual aquele sentimento todo de amor, aquele sentimento todo de cumplicidade se torna raiva, se torna mágoa, se torna acusações. A nossa Raquel, após o acontecido, ela se torna uma mulher fria, ela se torna uma mulher indiferente, de certa forma, para o nosso Miles e o culpa. O culpa nas palavras, o culpa nas ações, o culpa no olhar pelo que aconteceu. Não tem como esse relacionamento continuar e assim, por mais que ele lute para manter esse relacionamento, tudo se acaba. Porém, ambos saíram machucados. Porém, ambos saíram despedaçados. Miles, então, ele carrega a maior culpa, porque ele sabe que a responsabilidade foi dele. Não foi, Miles. Não foi. Tenho que dizer isso para você. Você não foi responsável pelo que aconteceu. Mas ele acredita nisso. Passa-se 6 anos no qual ele não se envolve com mulher, no qual ele promete a si mesmo que ele jamais amará novamente, que ele jamais deixará uma mulher chegar perto dele novamente, porque ele não quer novamente viver o lado feio do amor. Porque o amor, ele é bonito quando é correspondido. O amor, ele é lindo quando ele é bem vivido. Porém, quando algo acontece para abalar, para fazer com que aquele amor todo se transformasse em mágoa, em dor, aí se torna o lado feio. E ele não quer passar por isso novamente. Ele conhece Tate, após 6 anos, que é a irmã de um dos seus colegas. Gente, a atração fica nítida no primeiro olhar. No primeiro olhar, você percebe que ele sentiu algo, que ele se interessou. Porém, a máscara de frieza, a máscara de indiferença continua. Conforme a história vai se passando, eles não têm como lutar mais contra isso, eles acabam se entregando então a essa paixão, porque é muito intensa. Porém, ele deixa claro para ela, ele cria regras aonde ela não pode perguntar sobre o passado dele, porque ele não vai falar sobre o passado dele. Ele deixa claro para ela que nunca vai amá-la, que nunca vai se apaixonar por ela. Ele deixa claro que o que eles têm é apenas sexo. Se ela puder lidar com isso, bem. Se ela não puder, amém. Ela ficou feliz com isso? Não. Ela queria mais desde o começo? Queria. Mas aí vem o outro lado do amor. O lado do amor é onde você quer tanto ficar perto de uma pessoa que você aceita o que ela tem para te oferecer. Mesmo que o que ela esteja te oferecendo não é o que ela realmente deseja. A história deles vai ser intensa também pelo fato que eles vão se entregar aos prazeres várias vezes. Ele fica até 9 dias longe viajando, então quando volta é uma explosão entre eles.
sempre ali que eles estão naquele momento, então acontece que ela quer um algo a mais, principalmente, gente, algo que ela quer no primeiro momento, é que quando eles estão ali, um nos braços do outro, quando ele tá ali penetrando ela, quando ele tá ali amando ela, de certa forma, vamos falar assim, ele não a olha nos olhos, fazendo com que ela fique magoada. E quando ela pergunta o motivo disso, a explicação que ele dá rasga o coração dela. Mas mesmo assim, ela decide manter isso que eles estão vivendo, porque ela não sabe que nome dá isso. Os dois vão sofrer muito, porque o tempo que eles ficam juntos, vai ter vários momentos que ela vai transparecer que ela quer mais, vai ter vários momentos que ela vai olhar para ele, ela vai identificar que ele se importa com ela um pouquinho, que não é só sexo para ele também, mas logo em seguida ele se torna aquele cara frio, aquele cara que não demonstra emoções. E ela vai contornando, vai contornando. Acontece algumas coisas, gente do céu, que eu fico tão triste. Eu não fico brava com ele, de certa forma. O que me irrita nele é que ele não abre o coração dele para ela. Então ela não sabe o motivo de tudo aquilo. Ela não consegue entender. Ela sabe que existia uma Raquel, porque no dia que eles se conheceram, ele falou alguma coisa e falou o nome da Raquel, então ela sabe. E ela acredita que essa Raquel destruiu o coração dele. Então ela até tem um pouquinho de raiva da Raquel, sem saber da real história. Então, como ela sabe que existia uma outra mulher, então ela aceita ficar nesse relacionamento, acreditando que ela possa mudar ele. Só que depois, gente, de um certo tempo, aonde ele aprontou algumas coisas que, igual eu falei pra vocês, rasgou meu coração. Nossa, gente, eu tive vontade de chorar em algumas situações, em algumas ações dele. Ela se cansa. Ela vê que ela não vai conseguir mudar ele. Ela vê que aquilo que ele tem para dar para ela já não é mais suficiente. Ela vê que conversar com ele não adianta, porque ela não pode fazer pergunta, ela não pode tentar entender ele. E dessa forma, após uma conversa bem acalorada, eles acabam terminando tudo. Eu digo para vocês que foi um término doloroso para os dois. Eu digo para vocês que foi algo complicado para os dois. Porém, ambos estavam decididos que não daria o braço a torcer, que não iria atrás. Porém, tem um senhor nessa história, que é o Cap, que é um homem que vive ali naquele prédio, que ele conversa muito com as pessoas e ele tenta abrir os olhos do nosso Miles. Ele tenta mostrar para o Miles que ele pode sim amar novamente, que ele pode se permitir ser amado, que ele tem que abrir o coração dele para que a Tate entenda o que aconteceu e, principalmente, ele tem que encarar o passado dele. Porque a partir do momento que ele e a Raquel se separaram, eles nunca mais se falaram, eles nunca mais se viram. Ele sabe onde ela está. Então, é o momento que ele precisa enfrentar o passado dele. Porque talvez é isso que está fazendo com que ele não consiga seguir em frente. Porque na mente dele, a Raquel estará tão destruída quanto ele está. E assim, depois de muita conversa, depois de muito pensar, depois do nosso Cap, fazer ele enxergar tudo que ele viveu com a Raquel, bom e ruim. Tudo que ele viveu com a Tate, de bom e também ruim, o que compensava? Ele continuar preso no passado, continuar sofrendo essa culpa, continuar com essa dor que dilacera o seu coração, ou ele ir atrás da pessoa que ele precisa conversar, que ele precisa colocar todos os pingos nos is, principalmente ver como essa pessoa está, e talvez descobrir que essa pessoa esteja bem, e assim ele se permitir poder amar livremente a nossa Tate, como também se permitir ser amado por ela. E assim ele faz. Ele vai em busca da Raquel. Gente, eu digo pra vocês que esse momento me arrepiou, que esse momento, nossa, eu fiquei nervosa, que esse momento pra mim foi intenso, o acerto de conta da nossa Raquel com o nosso Miles. E eu digo pra vocês, assim, que eu tive um momentinho de raiva, porque, assim, a maneira que ele encontrou ela, as coisas que ela falou pra ele, eu pensei comigo, pô, cara, você poderia ter conversado com ele antes, você poderia ter dito pra ele que hoje você não o culpa mais, né? Ter tirado esse fardo das costas dele, porque afinal de contas, ele se sente culpado porque você falou muitas vezes, você foi culpado por isso, você causou tudo isso. Então, você poderia ter feito isso, você poderia ter falado, olha, eu já te perdoei, né? Olha, eu não te culpo mais. Mas ela não fez isso. Ela deixou ele por esses 6 anos
enterrado nesse sofrimento total. Só que a partir do momento que eu penso isso, ela vem com a resposta. Ela diz o motivo de não ter procurado ele. E depois desse acerto de contas com a nossa Raquel, ele sai com o olhar mais aliviado, ele sai com o coração mais tranquilo, e ali ele percebe, né, que ele pode sim amar, ou melhor, ele pode sim dizer à nossa Tate que ele já a ama, e principalmente pode aceitar o amor que ela está disposta a dar a ele. E dessa forma, ele vai em busca da nossa Tate e ele vai agora acertar os seus ponteiros com ela. Então, vou deixar vocês com o lado feio do amor, dizendo para vocês lerem, para vocês refletirem. E principalmente, se você se sente culpado por alguma coisa, analise. Busque a pessoa, converse, tente realmente resolver, ainda mais se faz bastante tempo, porque a gente sabe que o tempo pode acalmar o coração, o tempo pode mudar os sentimentos e pode fazer com que você enxergue melhor a situação que ocorreu lá no passado. Então agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e um feliz 2023.